Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Homem-Aranha, o seu amigão da vizinhança. É a nova aposta da Disney, mesmo com seus 8 episódios, já causou uma divisão entre os fãs do Cabeça de Teia. Os mais fervorosos têm um apego gigantesco com os filmes de Tobey Maguire, seguido com os filmes de Andrew Garfield. Mas assim como Tom Holland, uma parte do público torceu brevemente o nariz na época. Às vezes sinto que isso ocorre com um novo formato da animação do Aracnídeo, onde vemos Peter ou Homem-Aranha em um novo ciclo em seu retorno para o CM. Parece que o público gostaria de ver um outro ângulo da história, até mesmo certos detalhes que acabam fazendo com que grande parte dos fãs fiquem com o pé atrás nessa nova animação. Quer saber mais sobre a nova página do Homem-Aranha? Então, vem comigo. Fala pessoal, aqui quem fala é o Sims e bem-vindos ao canal Fantástico, onde se nerdificar é levado a sério. O Homem-Aranha, ele teve a sua primeira estreia em animação em 1967, produzida na época pela rede de televisão ABC. Possivelmente a pioneira que seja mais próxima das HQs, e a responsável pela primeira animação de um dos heróis mais populares da Marvel, com a animação durando de 1967 a 1970, com apenas 52 episódios. Esse acabou sendo o início do nosso amado herói no audiovisual. Mas aquilo seria apenas o início de uma longa jornada do nosso herói Cabeça de Teia. Após a sua primeira aparição animada, o nosso Aranha ganhou uma nova animação em 1981. No entanto, essa animação ela acabou não tendo uma vida muito longa, tanto que é pouco citada ou lembrada pelos fãs. Mas ali não foi o final do percurso do nosso querido herói. Afinal, no mesmo ano de 1981, o Homem-Aranha ele teve uma nova oportunidade na televisão. E dessa vez, o programa de televisão era chamado de Homem-Aranha e os seus incríveis amigos. Passou originalmente na Fox Kids no Brasil, na época de sua exibição. Essa nova animação do Homem-Aranha de 1981 trazia com ele dois novos personagens que faziam um trio com o Homem-Aranha. Um deles, super conhecido, o mutante Homem de Gelo, e outra heroína chamada Flama. Essa personagem ela foi especialmente criada para essa série animada. Essa versão da animação do nosso Cabeça de Teia também ela não é vista com frequência ou sequer lembrada. A obra enfrentou grandes problemas com conteúdo ofensivo direcionado contra grupos raciais, e hoje essa série ela infelizmente não está disponível em streaming. Homem-Aranha e a série animada de 1994 durou até o ano de 1998 e foi um desenho muito bem sucedido do Aracnídeo, possuindo 65 episódios divididos em 5 temporadas. Em 1994 a 1998, Stan Lee, o próprio criador, participou diretamente na arte e animação do desenho, sendo exatamente o produtor executivo. Isso, para os fãs de Homem-Aranha ácidos, faz toda a diferença e não à toa, já que a animação faz sucesso até os dias de hoje e é usado muito como referência. Isso sem contar que a personagem Madame Teia, uma personagem icônica do mundo aracnídeo, foi introduzida também nessa série animada. Vale ressaltar esse detalhe. Homem-Aranha, Ação Sem Limites, de 1999. Bom, podemos dizer que essa é uma continuação direta da animação de 1994, mas não fez tanto sucesso assim. Tanto que foi cancelada por falta de audiência, sendo derrotado vergonhosamente por Pokémon Homem-Aranha a série. Uma tentativa ousada de configurar a animação do Homem-Aranha no universo 3D, embarcado no sucesso dos filmes de Tobey Maguire em 2002, no filme Homem-Aranha, dirigido pelo diretor Sam Raimi. A animação tentou buscar a onda do hype. A primeira tentativa de usar o 3D claramente era o início de um uso dessa tecnologia, tanto que era meio feio, meio estranho, até para os parâmetros da época, se formos levar em consideração os filmes da Pixar e da DreamWorks, mesmo sendo um formato em série animada. Não sei, pode ser a nostalgia falando por mim, até porque eu via esse programa na TV Globinho, eu curtia. Eu achava legal. Me fala a opinião de vocês aí. O espetacular Homem-Aranha de 2008, outra série aclamada do nosso Teioso, assim como a versão de 97, essa em especial conseguiu se sustentar muito bem de forma muito orgânica e balanceada, trazendo um personagem hiper carismático. Não só o protagonista, mas também os personagens secundários conseguiram cativar o coração do público e dos fãs.
Não à toa, até hoje é muito bem lembrada e os fãs guardam com carinho essa versão e até fez uma participação, ou pelo menos, entre aspas, fez uma participação no Aranhaverso 2. Pena que nada que é bom dura por muito tempo, não é, pessoal? Mas não diminui o peso dessa animação e o carinho que a gente guarda ela em nossos corações, não é? Então vamos passar para a próxima animação. Ultimate Homem-Aranha, de 2012. Rapaz, essa aqui eu fico meio confuso sobre ela, se é boa ou ruim. Essa versão é claramente impactada pelo UCM, já que dentro do enredo, Peter é chamado para ingressar para SHIELD e ter novos companheiros de batalha, tanto para treinos como batalhas reais, com o desenvolvimento pessoal. Apesar do Homem-Aranha ter um senso de humor característico, essa animação pode soar às vezes meio cansativo, sabe, repetitivo. Aí ele extrapolou. Marvel's Spider-Man, de 2017. Sinto que esse Homem-Aranha começou com um propósito, mas no meio a sua produção acabou se perdendo brevemente na sua essência. A animação começou no intuito de acompanhar a versão de Tom Holland, mas acabou sendo engolida e moldada por outro sucesso do Aranhaverso e os jogos do PlayStation 4. Comenta aqui pra eu saber qual é a opinião de vocês sobre essa versão. E finalmente a gente acaba chegando na conclusão de Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. Essa animação ela enfrenta adversidades em montar um público sólido e fiel. Sua busca em manter a característica dos personagens em formato de quadrinho, quase que como um Aranhaverso do Miles. Nessa versão cartunesca 2D se mescla com 3D, o que em certos momentos mal executado pode trazer, uma estranheza para aqueles que estão entrando nessa nova fase, podendo gerar alguns movimentos pouco fluidos, já que é a característica do movimento do herói. Eu adorei a tentativa de aproximar os personagens dessa nova animação em suas versões iniciais das HQs. Isso é uma forte dose de acerto para os mais chegados no material inicial e é uma porta para novas pessoas conhecer melhor esse trecho. No entanto, apesar de tentar manter o traço original dos quadrinhos, ele acaba tentando modificar a característica de alguns personagens. O que faz de 99% da internet está criticando a pau essa nova animação. Ai, não fizeram Norman Osborn normal. O Harry Osborn tá diferente. Mudaram o sexo da Doutora Connors. Calma, Neng. Primeiramente, a gente deve entender que a gente tá falando do Aranhaverso, pessoal. Então esse tipo de mudanças é claro que vai acontecer. E não só isso, nem é a primeira vez que isso acontece. Por isso que eu citei o Tom Holland no começo do vídeo, já que eu sinto que o pessoal ele não tá engolindo muito bem, porque basicamente as críticas eram as mesmas, entendeu? Eram o Homem-Aranha woke. Eu lembro muito bem dessa época aí. Mas o Homem-Aranha não tá mais batendo em vilão, ele tá deixando o bandido escapar. O Homem-Aranha ele não tá deixando os bandidos escaparem. Mas vocês têm que entender também que o Homem-Aranha ele é um herói de compaixão. Não necessariamente toda vez que ele vê um bandido ele tem que estraçalhar no soco. Às vezes quando a pessoa precisa de uma palavra, precisa de um auxílio, ele vai estar ali. Esse é a conduta do herói, pessoal. Mas e a Nico Minoru e as coisas dela? As ideologias dela e tudo mais? É aquilo que eu havia falado sobre os personagens do Aranhaverso. Introduzem novos personagens. E não é diferente com a Nico Minoru, pessoal. Entende? Ela é realmente uma personagem existente nas HQs do Homem-Aranha. Claro que pouco conhecida, mas vocês têm que entender o seguinte, que a Nico, ela sempre foi lésbica. Não é uma coisa que alteraram pra animação. Vale a pena ver essa animação? Então, vale. É uma animação boa, tá um pouco acima da média, assim. Tá ali entre a nota 6, 7,5. Não é uma obra perfeita, na verdade está muito longe disso, mas com certeza ela não é essa obra onde o pessoal fala que é péssima, aí é woke, aí é horrível. Não, pessoal, não é. É uma obra que se sustenta bem, que tem lá a sua linha temporal própria, tem os seus próprios mistérios e diferenças de outras obras anteriores. Então vale a pena você dar uma conferida lá e, sinceramente,
não fica muito preso nessas coisas aí de estética do personagem e tudo mais. Pessoal, isso é o Aranhaverso, é normal que tenham essas alterações. Nem sempre tudo é a ver com a cultura woke, entendeu? A gente não tá falando de um personagem descaracterizado, até porque as séries do Homem-Aranha tiveram muitos outros personagens que foram alterados devido às leis do Aranhaverso, entendeu? Então, esfria o coração, que eu acho que é o que a galera precisa, porque só o que tem aí é o pessoal criticando essa nova animação devido à escolha de designer, escolha de roteiro. Eu acho que é um exagero, sabe? Eu acho que é um puta exagero. Então, vai com calma, vai lá e vê de coração aberto. E é isso, pessoal. Essa aqui é a minha análise, a minha opinião. Então é aqui que eu pego o meu banquinho e tchau!